Enseja. Eu me chamo Teacher Giovânia Matos e fui convidada pela Escola Nova do Bairro da Paz para estar dando algumas dicas de língua inglesa para vocês. Eu sou formada em Letras com Inglês pela Unime e tenho pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa. Para a gente analisar um texto do Enseja, nós temos que observar alguns aspectos. No nosso dia a dia, nós já utilizamos muitas palavras da língua inglesa, como delivery, drive-thru, dentre outras, né? São muitas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia e nem nos damos conta de que é da língua inglesa. E temos que observar esses aspectos num texto para a gente poder analisar. Eu também vou ter os cognatos e os falso-cognatos. Devemos estar bem atentos. Os cognatos são aquelas palavras que são parecidas com a da língua inglesa. Então, elas se assemelham muito à do português. E aí, a gente pode estar associando ao seu contexto. Temos também os falso-cognatos. Os falso-cognatos já são aquelas palavras que elas parecem com a do português, porém ela tem um significado totalmente diferente. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do texto para a gente ver sobre cognatos e falso-cognatos. A exemplo de um falso cognato, eu tenho um exemplo de lanche. Lanche, a gente poderia traduzi-lo para lanche, só que não. Lanche é almoço. O lanche é snack. Então, a gente tem que observar esses cognatos e falsos cognatos. Vamos ver algumas questões que eu trouxe, duas questões do Enseja 2017, para a gente poder estar analisando. Nessa questão 25, eu voltei. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Places all carry-on baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. It is probably to smoke, and the use of electronic equipment and cellular phones is restricted. Please refer to safety cards or to the flight attendant. Thanks. Aqui eu posso observar o quê? Uma coisa que é bem tranquilo nessas provas é que eu vou ter um texto em inglês, porém os enunciados já virão em português. Então, isso facilitará bastante na hora de vocês realizarem essa prova. Aí eu tenho aqui, o texto traz orientações que geralmente são ouvidas em embarques de avião, aberturas de conferência, recepção de grupos turísticos ou início de um espetáculo musical. A gente vê aqui, ó, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, welcome aboard, bem-vindo a bordo, ó, esse aboard aí eu tenho um cognato, quando eu falo assim aboard, eu já sei que é a bordo, né? Então aí fica bem tranquilo eu identificar como uma questão a letra A. São orientações para o embarque de aviões.
Observe que você não precisa saber todas as palavras do contexto do texto para resolvê-la. Vamos para a questão 26? Na questão 26, nós temos evacuation. Open panel above side door. Pull right hand down. Slide down open. Exit to train on when direct. Gente, nessa questão aqui, o que a gente pode analisar é o seguinte. Além do texto verbal, nós também temos o texto não verbal. O que é o texto não verbal? Aquele composto de imagens, né? A gente pode observar ali duas imagens. E as imagens, elas também falam muito no texto. Logo, eu tenho aqui as opções, né? Os transportes públicos em geral divulgam mensagens a seus usuários. Nessa mensagem, o objetivo é apontar para o local das portas de saída, orientar para atitudes em caso de incêndio, alertar contra a descida de trens em movimentos ou informar sobre procedimentos em caso de emergências. Gente, mais uma vez, uma questão muito fácil de se analisar. Evacuation. Olha, outro cognato. Evacuação. É um ato de evacuar, de sair de algum lugar. Logo, eu posso identificar a minha opção como a D, né? Que é informar sobre procedimentos em caso de emergência. Eles estão dando instruções de como você evacuar daquele local. Bem, galera, eu espero ter ajudado um pouquinho nessas duas análises de questões e lá na frente iremos ver mais algumas. Bye bye, see you next class. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.